Meus amigos, o programa ABM Entrevista recebe hoje Enivaldo Piloto. Ele é representante do Conselho Regional de Administração. Vai ter um papo com ele, saber dele o que é o Conselho Regional de Administração, quanto tempo ele já está à frente dessa nossa região aqui. Tem muita informação importante para trazer para vocês. Nós vamos um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouquinho conversando com Enivaldo Piloto sobre o Conselho Regional de Administração. Hoje existem incontáveis formas de cuidar da vida financeira e a melhor maneira de fazer isso você vai conhecer agora. Sicoob apresenta tudo o que você precisa saber sobre bancos e cooperativas. Por muito tempo, ir ao banco era um hábito comum para muita gente. Até que um dia as pessoas conheceram o cooperativismo, compreenderam o valor de crescer e de ganhar juntos e começaram a trocar o banco pela cooperativa financeira. Uma escolha e tanto, e eu vou falar o porquê. A cooperativa tem todos os produtos e serviços encontrados nos bancos, porém com benefícios que nenhum deles oferece. Diferente das instituições financeiras tradicionais, as cooperativas financeiras são sociedades de pessoas, abertas para todos os públicos e vão a todos os lugares, até onde os bancos não querem ir. Além disso, elas investem nas comunidades em que estão inseridas. E não para por aí. Enquanto no banco você é só mais um cliente, na cooperativa você também é dono, participa das decisões e dos resultados financeiros. No banco, só os acionistas têm esse poder. Já reparou que as taxas e tarifas do banco são sempre mais altas? Pois é. Além de todos os benefícios, na cooperativa você conta com condições mais justas. É assim, respeitando e valorizando as pessoas, que as cooperativas transformam para melhor a vida dos seus cooperados. Sicoob, faça parte. Voltamos a apresentar ABM Entrevista. Recebendo aqui hoje... Quem? Estamos de volta, recebendo aqui hoje Enivaldo Piloto. Ele vai falar sobre o Conselho Regional de Administração. Pegar o boa tarde. Enivaldo, um prazer receber você aqui. Boa tarde, seja bem-vindo à Rádio TV ABM. Boa tarde, João Alcides. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho do Conselho, nosso Conselho de Administração. Tá certo. Fala pra gente o que é o Conselho Regional de Administração. Pois é, uma autarquia, João Alcides, uma autarquia que visa, tem por missão ajudar, apoiar e fortalecer a classe dos administradores. Então, e aí tem uma série de ações que o Conselho faz. Nós temos o Conselho Bahia, tem a Federação Nacional e nós temos aqui a representação, a Bahia, fez um processo onde escolheu, através de processo seletivo, 20 profissionais, 20 administradores, para poder ajudar o Conselho na Bahia toda a funcionar. Então, eu aqui faço a representação do CRA aqui para Teixeira de Freitas e região. Atende quantos municípios? É a 9ª região, Teixeira, mais os 12 municípios, os municípios que gravitam aqui em torno de Teixeira, Prado, Alcobaça, Itamaraju. Essa é a região da minha área de atuação pelo CRA e que a gente está iniciando aí esse processo agora, sendo esse momento aqui um dos primeiros trabalhos nossos de estar comunicando com os administradores e com toda a sociedade de Teixeira e região. Há quanto tempo, Enivaldo, você assumiu essa função? A portaria saiu dia 19 de julho, nós tivemos uma capacitação pelo CRA e a partir de final de agosto nós fomos liberados a iniciar o trabalho. Nós teremos, falo nós, os 20 representantes na Bahia como um todo, Nós vamos até dezembro do ano que vem, então um mandato aí de um ano e pouquinho, para que a gente possa ajudar aí o Conselho e ajudar os administradores a fortalecer a classe. Tá certo, vamos conversando com o Enivaldo Piloto. Enivaldo, as principais ações, as primeiras e principais ações do seu governo, de sua administração, do seu mandato, da sua representação. Um deles, Alcides, a gente está fazendo esse trabalho aqui, agradecendo já a Rádio e TV ABM por abrir esse espaço para que a gente possa falar. Então, nos colocar.
O Conselho Regional ele fez um e-mail, né, para todos os administradores registrados no CRA, informando da indicação, da nomeação, né, da minha nomeação em relação a Teixeira, e agora a gente está iniciando esse processo de conversando com as entidades, conversando com a imprensa, né, e nos colocando à disposição para que a gente possa fazer esse trabalho. E aí vem uma série de outros, né, tem na minha programação visita às faculdades, então é uma principal ação nossa, é visitar as faculdades que têm o curso de administração, para que a gente possa se apresentar, colocar à disposição da faculdade, interagir com os alunos, né, interagir com os estudantes que fazem administração, para que a gente possa orientá-los, né, para que eles, já de estudante, conheçam um pouco mais do conselho e possa participar. Um aluno que faz uma faculdade de administração, o mercado para ele, como é que está o mercado hoje? Você acha que tem mercado para esse tipo de profissão, para essa profissão? Quando eu fiz administração, João, foi em 2002, até um tempinho já. A gente já passava um pouco por isso, né? Assim, qual curso fazer que vai ter mercado garantido, né? E depois desse tempo todo, hoje a gente já observa que o mercado de trabalho, a questão econômica, ela está cada vez mais incerta, né? Mas assim, o certo é que precisamos que as pessoas precisam ter uma faculdade, precisam estudar. E na administração, se nós considerarmos, João Cires, que toda a organização, toda a empresa, toda a instituição, para que ela tenha êxito no trabalho dela, ela precisa de um administrador. A gente garante, né, a palavra é forte, garantir, mas a gente assegura que há espaço para esse profissional, por mais que a gente vê aí que a questão econômica não tem favorecido tanto, mas por consciência, o empresário, ele precisa observar que esse profissional que passa 2 anos, no caso do tecnólogo, 4 anos numa faculdade estudando, esse profissional ele consegue contribuir muito para a missão da empresa, gerando resultados. Então, é um desafio sempre, não dá para dizer que estou com o canudo na mão, cadê meu trabalho? Precisa sempre estar buscando qualificação. Inclusive, amanhã à noite vai ter uma discussão do nosso presidente do CFA, do Conselho Federal de Administração, fazendo uma discussão muito, muito forte nesse sentido de como as faculdades, as universidades, elas podem estruturar os currículos, né, o que os alunos vão estudar na faculdade, de modo que ele saia dessa faculdade com um perfil mais qualificado para justamente ter essa oportunidade de mercado de trabalho, que é uma das possibilidades. Mas aí pode sair o administrador formado que vai empreender, que vai montar sua startup, sua empresa, que vai tocar a sua vida. Rapaz, eu vou te fazer uma pergunta aqui, você fica à vontade. Porque vem falar em administração... Vou até tomar água aqui. Toma sua água aí, porque é o seguinte, você vê no setor público, uma prefeitura, por exemplo, não sei se ninguém vai entrar na questão política aqui, mas só para tocar nesse assunto, porque você falou no assunto da administração, aí escolhe administradores de bairro, essa função, é um administrador, é administração. O que significa aquilo? Você tem alguma ideia do que significa aquilo? Porque a gente tem aquela coisa como uma questão política, mas administrador de bairro poderia ser uma função que pudesse trazer resultado para a sociedade, para uma comunidade? O nome administrador, João Cires, a gente vê que está meio comum, né? Obviamente que algumas estruturas do município, quando você fala, por exemplo, de comissão de licitação, alguns outros órgãos, obrigatoriamente, por lei, é necessário que tenha um administrador. E aí tem todo um processo do setor de fiscalização acompanhando isso. Mas o nome administrador, aí você tem que falar administrador de bairro, administrador da fazenda, administrador, meio que se ficou comum esse nome administrador, porque qual é o cerne do administrador? É aquela pessoa que vai ver um problema ou uma situação, vai fazer um diagnóstico, ele vai usar as melhores ferramentas da administração e de outras ciências para poder resolver aquele problema, dar resultado.
pressupõe que ele tem autonomia de gestão também, obviamente, que ele precisa identificar, fazer o diagnóstico, ver quais são as causas daquela situação, quais são as possíveis soluções e agir. Então, se uma pessoa ela não tem essas qualidades, essas autonomias, ela é um funcionário, ela é um colaborador que está numa função, mas que não deveria aí. Isso de alguma forma nos deixa assim um pouco triste mesmo de usar o nome, porque ninguém usa o nome, vou aqui para outras profissões, médico, engenheiro, que não seja realmente médico, que não seja realmente engenheiro, até porque você tem a questão aí da falsidade ideológica da profissão e tudo mais. Mas administrador, às vezes você dá o título para aquele colaborador, aquele funcionário, que às vezes não exerce na íntegra ali a função do administrador, é mais um colaborador, e coloca esse nome, né, de administrador de bairro, que é aquela pessoa que vai ali ajudar a prefeitura, o vereador, a comunidade a se relacionar ali, que realmente poderia ter um outro nome, porque administrador pressupõe que ele poderia, por exemplo, não, estou vendo aqui que o poste está sem a lâmpada ali, ou que está um buraco. Então ele vai tomar as providências, ele vai agir, muitas das vezes ele vai só relatar para alguém tomar providência, que ele não tem esse poder. Então a gente fica assim um pouco triste quando vê o nome administrador ou sendo usado não da forma que deveria ser usado. Agora, conversando com você, me dá a impressão de que se um gestor público tivesse um pouco mais de capacidade de raciocinar, ele usaria essa função de forma verdadeira, contratando profissionais que ajudaria muito na administração, acho eu, né? É necessário. Vamos pegar aí um gestor público e uma empresa privada, por exemplo. O gestor público, né? Você tem um bairro aí, sei lá, um bairro de 10 mil habitantes. Esse bairro ele tem carências diversas. Nós temos aí os secretários das diversas pastas, mas tem aquele bairro que está dentro da cidade. Então, como é que ele consegue identificar essas demandas e organizar isso? Só para identificar e organizar, se ele não tiver um método para poder fazer isso, ele vai só anotar num caderno ou no celular e mandar para alguém, mas como é que ele prioriza? Se trabalha a iluminação, o buraco da rua, o calçamento, como é que ele ajuda o secretário, o prefeito a fazer essa boa gestão? Então, colocar a pessoa ali, mesmo que seja só para poder atender uma demanda interna ou de articulação, sem a função realmente do administrador, eu penso que, João, é ser ineficiente. Assim como também nas empresas, você dá o título para uma pessoa que está na empresa de administrador e ela não exerce aquela profissão, ou porque os proprietários não permitem, não queira, ou porque a pessoa não tem a competência, é também ineficiência, porque de repente você vai querer contratar uma pessoa ou colocar um profissional pagando, sei lá, R$ 1.500 para ela fazer aquela função. Um administrador nunca que aceitaria ou poderia aceitar, por mais que a gente viva um momento econômico aí, ele com a qualificação dele, uma atividade dessa por esse valor, porque passar 4 anos na faculdade, ter a especialidade para poder... Não, por quê? Porque ele consegue entregar para o município, para a empresa privada, resultados de administrador. Então, assim, 4, 5, 6 mil reais um salário do profissional, ele vai entregar resultados para a empresa e para o município. Compatível àquilo que ele está fazendo. Então, se fosse usar uma palavra diferente, seria inteligente colocar profissionais de administração em áreas que é da administração, porque é ele que está preparado para poder dar resultados para aquele desafio. Pois estamos conversando com o Enivaldo Piloto e trazendo essas informações para a gente. Essa tentativa, eu acho que os meios de comunicação é muito importante para esse tipo de bate-papo, esses esclarecimentos, né? Você trazer essa profissão para o local que ela deveria nunca ter saído, né? E eu vou trazer, principais frentes de atuação do CRA. Quais são as principais frentes de atuação? Nós temos uma delas, justamente isso, a gente estar próximo do administrador, né? Tem aí a questão estimular que o profissional ele faça o registro no CRA. Então, assim, administrador é todo aquele que tem registro, está apto pelo CRA. E aí tem algumas frentes, né, voltado para a articulação no sentido de estudos, voltado para desenvolvimento. Então nós temos núcleos de estudos
focado muito em Salvador também, mas isso vai para toda a Bahia, de maneira que a gente possa aprimorar as ciências. Por exemplo, tem um dos núcleos de estudo é a inovação, desenvolvimento, a questão empresarial. Então, assim, nós estaremos provocando isso. Tem uma linha de atuação que é mais minha, da representação, ir até as escolas, apresentar um pouco mais do conselho, das nossas competências, colocar à disposição, de repente, um empresário que está nos assistindo, um vereador, um prefeito, vem cá, como é que esse CRA aí pode nos ajudar? Nós temos um índice CFA de administração. Então o Conselho Federal de Administração ele criou um índice para que o município ele consiga, através de várias variáveis de desenvolvimento, de impostos, ele conseguir verificar a eficiência da administração dele. Olha que bacana. E geralmente quando a gente olha para o setor público, a gente vê a máxima que tem é que é pouco eficiente. Raramente isso de maneira geral, é um estigma que tem, que às vezes não é verdade, mas ainda você tem ainda a imagem que o departamento público ele tem ineficiência. Então nós temos esse sistema que pode contribuir e ajudar a gestão pública a fazer uma melhor gestão dos recursos, porque um prefeito, por exemplo, ele tem recursos aí para trabalhar saúde, educação, cai sobre o prefeito, sobre a figura do administrador público, a necessidade da geração de emprego. Então tem aí uma série de ações que a gente vai estar provocando aí os municípios nesse sentido. Estamos conversando com o Enivaldo Piloto. Vamos um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouquinho voltando esse bate-papo interessante com o Enivaldo Piloto, esclarecedor. Ele vai trazer sempre uma boa informação para a gente. A gente volta daqui a pouquinho. Se adaptar, estudar muito, aprender, reaprender, fazer de novo, fazer melhor, criar coragem, e se não tiver, e sem coragem mesmo, trabalhar dobrado, fazer a diferença, inovar. Dizem que esse é o novo normal. Esse sempre foi o nosso normal. Chegou a hora de ir pra cima. Vamos junto. A vida de quem empreende sempre foi assim, se reinventando e se adaptando a novos cenários e novos desafios. Todo dia é levantar, acreditar, contar com quem está sempre com a gente e fazer acontecer. De novo, e de novo, e de novo. Essa é a nossa força. Esse é o nosso normal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar ABM Entrevista. Meus amigos, estamos de volta conversando com o Enivaldo Piloto, falando sobre administração, no sentido geral. Ele é o representante do Conselho Regional de Administração, que compõe aqui a representação dele, esses 13 municípios da 9ª região do extremo sul da Bahia. Enivaldo, é sempre um prazer lhe receber, eu fiquei muito feliz, eu gostaria que você trouxesse essas informações finais para a gente já chegar quase ao final do programa. Eu estou vendo aqui que você trouxe essa visão e de mais alguma coisa que você possa trazer, que possa ser muito importante para a gente, para essa profissão, para esse setor da sociedade brasileira. Primeiro agradecer, eu acabei não citando aqui a minha presidente Bahia, né, a Maria das Graças Petiá Barreto, que é a nossa presidente do CRA Bahia, e deixar, né, a minha representação aqui na região à disposição, as pessoas que ocupam os cargos dentro do CRA, e nós, são 20 representantes, aqui nós temos na nossa região, nós temos eu aqui em Teixeira, existe uma representação em Eunápolis, e uma representação também em Porto Seguro. Então na nossa região aqui são esses 3 e tem as demais. Todos são cargos que não têm salário, então são honoríficos, mas a gente quer colocar à disposição da sociedade, dos alunos das faculdades, para que nós possamos fortalecer aí a classe dos administradores. Eu devo estar iniciando por aqui, na verdade, fazendo esse trabalho em outros ambientes, em outros meios de comunicação, nos colocando à disposição.
Não sei se eu posso deixar meu contato aqui para as pessoas Fique à vontade. Fazerem contato. Então, aquelas pessoas que queiram falar conosco, me ajudar, porque nessa questão da representação a gente não tem uma estrutura, sou eu representando o CRA e eu preciso dos administradores também para poder trazer as contribuições, trazer as sugestões. Eu sei que há aí críticas importantes em relação ao próprio conselho, que a gente precisa ouvir, precisa tratar, precisa levar essas considerações para a nossa presidência, porque é importante fazer esse ciclo da escuta. Então eu quero deixar meu contato, é o 9981-5294, 9981-5294, meu telefone é o WhatsApp. O contato também lá do nosso CRA em Salvador é o 71-3311-2583, 71-3311-2583. As pessoas que também quiserem falar direto com o CRA em Salvador, está à disposição. Agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, nesse espaço importante, e fico à disposição. Tá certo, Anivaldo. Dá para sentir na sua entrevista, na sua fala, que você tem uma missão aí muito, muito, muito árdua pela frente. Resgatar uma profissão, e você colocou muito bem essa questão de que está sendo mal interpretado, mal entendido, né? Porque o médico é médico, o engenheiro é engenheiro e o administrador pode ser qualquer um. Não é bem assim. Esse resgate é uma missão muito difícil, mas você está assumindo com essa missão de fazer isso melhorar essa... Essa é a tônica, e a gente precisa levar a consciência. Porque se você está contratando um profissional dizendo que ele é administrador, e às vezes até é o próprio administrador que, de repente, pela situação econômica, se sujeita a receber um salário abaixo do que ele poderia receber. E ele não está conseguindo te dar esse retorno, né? Ou está contratando um profissional que não tem a competência, esses R$ 1.500, R$ 1.200, R$ 2.000 está sendo muito caro para você. Melhor contratar um profissional qualificado pela remuneração adequada, porque o resultado que ele vai te dar, ele vai pagar o salário dele e vai contribuir com a missão da sua empresa, da sua organização. Então a gente trabalha um pouco também nessa tônica de elevar a consciência, não só do profissional da administração, para que ele possa se posicionar, ele é um profissional, ele está qualificado, mas também das instituições, né, das empresas, que é importante contratar, é importante ter no seu quadro um profissional qualificado para dar o resultado que ele vai dar. O curso de administração ainda está sendo muito procurado nas faculdades, nas universidades? Os cursos, de maneira geral, as profissões, né, com essa questão da revolução 4.0, e agora está falando da sociedade 5.0, falam-se que os cursos, como eles estão, as profissões como elas estão hoje, todas elas vão ser impactadas. E uma boa parte delas vão deixar de existir. Se nós... Ele franziu a testa aqui. Uma boa parte das profissões elas vão deixar de existir. Se nós pensássemos há 5 anos atrás, alguma das profissões que existe hoje, o influencer, por exemplo, você não tinha isso há 10 anos atrás. Você tinha aquela pessoa que era uma pessoa bem influente na sociedade, que ela tinha uma rede de contato muito forte. Hoje você tem aí, pelos aplicativos, uma pessoa que tem um alcance e uma relevância muito grande, e ela se torna uma influência. Então acaba virando uma profissão. Então as profissões, vão existir muitas profissões que ainda não existem, ou seja, daqui a 5 anos vai ter profissões aí que não tinha. E a administração, assim como uma boa parte das outras profissões, também ela tem sofrido com isso. Só fala que uma boa parte de tudo que nós fazemos, do advogado, do próprio médico, do administrador, do contador, vai ser feito por sistemas, né? E a gente tem aí alguns sistemas. Existe um aplicativo mesmo, João Cides, que isso já tem há mais de 3 anos, como se fosse um celular que escaneia a gente, e aí esse aplicativo te dá 99% de chance de dar um diagnóstico para você do que você tem em relação à saúde. Hoje nós vamos, com todo respeito ao profissional do médico, mas nós vamos no médico hoje, a gente vai lá e de repente uma profissão do médico não consegue identificar, e vai no outro, até achar um
um conjunto. Hoje já tem software, já tem aplicativos que conseguem fazer esse diagnóstico com muita precisão. Assim como tem aplicativos, tem software que você bota lá uma causa na justiça e ele vai te dar todas as leis, os artigos, as súmulas que já foram feitos em relação àquele processo. Assim como a contabilidade, você joga no sistema lá os números e ela vai te dar o balanço, vai te dar lá todo aquele processo. O que é que vai faltar? A pessoa ter a capacidade da análise. Então, assim, que você pegar, por exemplo, na administração, você pega um balanço ou um DRE, um demonstrativo de resultado do exercício. Aí você até pode jogar lá no sistema e o sistema vai te dar a informação. Como é que você vai analisar isso? Então, assim, ainda, não só para a administração, mas para todas as demais profissões, ainda há espaço. E para as profissões voltadas para a psicologia, tem profissões nessa área que mais ainda, porque vamos ter aí mudança de comportamento da sociedade, de situações de doença, de ansiedade, que vai se aflorar mais. Mas a sua pergunta, a administração ainda é uma boa a fazer, porque nós administramos as instituições, as organizações, mas também administramos as nossas vidas. É preciso a gente saber usar a ciência não só para uma profissão específica, mas para a vida. Estamos chegando ao final, um bate-papo muito interessante com o Enivaldo Piloto. Te agradecer, dizer que você fique à vontade, quando for necessário, volte aqui para bater papo com a gente, será sempre um prazer. Um grande abraço para você. Muito obrigado pelo espaço. Conversamos com o Enivaldo Piloto, estamos chegando ao final de mais esse ABM Entrevista. Voltamos em breve com mais uma entrevista para você. Fique todos com Deus e até lá.